Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é a Procássia. A Procássia está morrendo de saudade de vocês, tá? Vamos hoje fazer uma revisão do capítulo 3. Esse capítulo 3 é o assunto da nossa prova, o 3 e o 4. Nós trabalhamos aqui na primeira unidade, como foi dividido pelo cronograma, primeira, segunda, terceiro capítulos do livro, onde o primeiro e o segundo capítulo, eles caíram no teste. Terceiro e quarto vão ser assuntos da prova. Então, eu preparei esses slides para vocês com o assunto do terceiro capítulo, onde vem falando dos agropecuários e agronegócio, transformações no espaço rural. Vamos lá? Então, quem são esses trabalhadores que fazem parte desse setor? São toda a população economicamente ativa, a população que estão aptos a trabalhar, a população onde tem uma idade de 15 a 65 anos, pessoas que estão em atividade. E essa atividade que eles fazem, em troca de uma remuneração, é claro. Então, é um trabalho onde a população de 15 a 65 anos trabalham para poder ter a sua remuneração para o seu sustento. Então, e esse setor da agropecuária e extrativismo, como a gente vai ver aqui nesse capítulo 3, é o setor que faz parte do primeiro setor da economia. Lembram do ano passado, quando a gente fez aquele trabalho da maquete, onde vocês, na maquete, retrataram os três setores da economia, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário? Pois é. A agropecuária, ela faz parte do primeiro setor da economia, o setor primário. Então, vamos ver aqui todas as etapas, lembrar um pouquinho da aula que foi do ano passado? Nesse desenho que eu botei para vocês, vem mostrando aqui toda a parte, dos três setores da economia, onde o extrativismo, aqui, nesse desenho aqui, nesse primeiro desenho, vem mostrando aqui a imagem de uma pessoa desmatando. Então, ele está tirando toda a vegetação que aqui existe. Depois, essa vegetação, através de uma prestação de serviço, vai ser levada para a indústria, que a indústria já é o segundo setor da economia. Depois da indústria, depois que os móveis, as coisas que são derivadas da madeira, passa pelo processo de industrialização, é transportada através de prestação de serviço e logo após vai para o comércio para poder ser vendido. Lembraram da nossa aula do ano passado, desses três setores da economia? Pois é, o primeiro setor é o setor que fala da agropecuária, que é a agricultura e a pecuária, e fala também do extrativismo. Então, esse setor onde trabalha a agricultura, a pecuária e o extrativismo, ele tem a finalidade de quê? De produzir alimentos, que eu botei aqui. Tem a finalidade de produzir alimentos para a população, matérias-primas para a indústria, geração de energia e, no caso aqui, a geração de energia, no caso da cana-de-açúcar, na qual se fabrica o etanol, combustível menos poluente e derivados de petróleo. Então, todos esses setores aqui, agricultura, pecuária e extrativismo, que fazem parte do primeiro setor da economia, produz isso aqui. Alimento para a população, matérias-primas para a indústria e gera também energia. Então, a agropecuária é uma das atividades mais antigas praticada no país. Atualmente, mais de 40% de todos os produtos que a gente consome, que a gente precisa, vem do campo. Estrutura fundiária. Outra coisa que eu quero lembrar vocês, eu passei um trabalho para vocês, uma pesquisa, agora nesse momento de quarentena, onde a pesquisa vinha falando de estrutura fundiária, Revolução Verde, reforma agrária, movimento sem terra, tudo isso que eu passei para vocês, eu não fugi do conteúdo do terceiro livro, do terceiro capítulo. Esse conteúdo está dentro do livro de vocês, é o conteúdo que vai cair na prova, esse conteúdo que a gente está fazendo a revisão agora, certo? Então vamos falar um pouquinho da estrutura fundiária. Então, no Brasil,
A estrutura fundiária é bastante concentrada, ou seja, a má distribuição de terras. Isso ocorre desde a época da colonização, quando a economia se baseava na plantation, ou seja, grandes propriedades monocultoras. Então, tinha os latifúndios, né, e produzia a monocultura, e todo esse produto que era produzido nesse latifúndio tinha uma finalidade de exportação. Então, era grande quantidade do produto e exportava esse produto. É o caso da cana-de-açúcar, que o Brasil exportou muito para a Europa, né? Então, desde esse período aqui, da época da colonização. Com a industrialização no Brasil, na época, esse processo de industrialização iniciou-se em 1930, mas só foi consolidado na década de 1950, né? Cada vez mais pessoas deixaram o campo e foram viver no espaço rural. Primeiro porque estava gerando emprego, as indústrias começaram a instalar aqui no Brasil, nessa época. Então, as pessoas começaram a ter dificuldades no campo, aí muitas delas foram para os grandes centros no Brasil, onde estavam acontecendo o processo de industrialização. Então, o que foi que aconteceu? Houve o êxodo rural, as pessoas saindo do campo e indo para o espaço urbano. Então, hoje, o que é que a gente percebe? Que cerca de 85% das pessoas que vivem na cidade e apenas tem 15% que vive ainda no campo. Então, claro que no campo tem que ter pessoas, mas o número ficou muito reduzido. 85% dessas pessoas já estão no espaço urbano, só 15% ficaram no espaço rural. Mas reduziu por quê? Reduziu por falta da força do trabalho, que foi assegurada pela mecanização, ou seja, o espaço rural estava sendo mecanizado. Então veio máquinas para o campo, fazendo o trabalho de vários homens. Então muita gente ficou desempregada no campo e tiveram a oportunidade de ir para o espaço urbano para poder trabalhar. Então, essa saída de pessoas do campo para a cidade, a gente denomina como êxodo rural. Vamos lá, vamos dar continuação no nosso trabalho. Então, estão entendendo, pessoal? Vamos lá. As primeiras indústrias, né, as principais, prosperaram com o surgimento do agronegócio. Foram as de indústrias alimentícias, as indústrias têxteis, que são indústrias de tecido, e as indústrias de biocombustíveis. Essas aqui são as principais indústrias que prosperaram com o surgimento do agronegócio. Então, no Brasil, os produtos do agronegócio que mais se destacam são cana-de-açúcar, grãos, que são o quê? Milho, feijão, café e soja, principalmente, algodão, frutas, no caso a laranja, e carne bovina e carne de aves. Então, esses são os produtos onde o agronegócio destaca aqui no Brasil. Então, com todo o processo de modernização do campo, isso não aconteceu para todos os agricultores, claro, né? Só aquelas pessoas que eram capitalizadas, pessoas que tinham grandes propriedades, pessoas que tinham capital para investir nesse processo de mecanização e modernização no espaço rural. Quem produz na agropecuária brasileira? Quem produz, gente? Vamos lá, bora? Apesar do processo da mecanização do campo brasileiro ter se acentuado a partir de 1960 no Brasil, ainda há diversas maneiras de utilizar o solo para o plantio e para a criação de animais, porque a agropecuária, agricultura e criação de animal. Entre elas destacam-se a agropecuária familiar e a agropecuária comercial. Vamos ver? Só que, para ter esse desenvolvimento todo, essa mecanização toda aconteceu através da Revolução Verde. Então, a Revolução Verde foi uma consequência da modernização da agropecuária.
Foi criada em 1966 em uma conferência em Washington, nos Estados Unidos. E essa Revolução Verde foi financiada pelos Estados Unidos, né, que financiou toda essa Revolução Verde, que tinha como objetivo de aumentar a produtividade agrícola, por meio da junção de diferentes técnicas como fertilização do solo, uso de maquinários, desenvolvimento de pesquisas em sementes resistentes a qualquer tipo de pragas e doença. Então houve toda essa Revolução Verde e veio à tona todo esse processo de modernização no espaço rural. Quais são as consequências, né? O que foi que aconteceu com esse processo dessa Revolução Verde, com toda essa mecanização que surgiu nessa época? O que foi que aconteceu? Aconteceu impactos ambientais, né? Então, quais são esses impactos ambientais? Degradação de recursos naturais, como erosão, contaminação e compactação do solo, porque o animal, né, compacta o solo. A poluição das águas por agrotóxicos, por fertilizantes e redução da biodiversidade. Então, todos esses impactos foram consequências de todo esse processo da Revolução Verde, todo esse processo da mecanização. E com tudo isso que aconteceu, esses impactos aqui prejudicaram o quê? A lavoura, houve uma perda da fertilidade natural do solo, criando a dependência de agrotóxicos e fertilizantes, entre outros problemas. Então, o homem para produzir precisa de quê? Cada vez mais ele precisa vender, cada vez mais ele precisa exportar, então ele precisa ter cada vez mais produtos, então eles utilizam muito fertilizantes e muitos agrotóxicos, né, para que esse produto não demore tanto e tenha sempre a safra para poder exportar. A modernização do espaço rural brasileiro. Isso ocorreu com a expansão das culturas de cana-de-açúcar, de café, além do desenvolvimento da pecuária bovina. Mas, recentemente, a soja vem, né, tendo um destaque, né, em todo esse processo de desenvolvimento no setor agropecuário. A soja vem sendo uma prática, né, um tipo de agricultura muito desenvolvida e muito negociável, ou seja, eles exportam muito soja aqui no Brasil. Então aqui também eu coloquei para vocês, gente, a modernização do espaço rural que possibilitou a introdução de fertilizantes, de agropecuários. Os agropecuários usavam fertilizantes, usavam agrotóxicos, as máquinas e outros insumos agrícolas, né? Aí eu coloquei aqui também uma imagem de todo o processo de mecanização nas grandes lavouras, tá vendo? Isso aqui faz parte, né, do processo de produzir uma quantidade maior com a finalidade de exportar. Como consequência, né, de toda essa modificação, a agropecuária transformou-se em amplo e complexo sistema denominado de agronegócio. Então, também chamado de agrobusiness. Esse sistema constitui ampla cadeia produtiva, que envolve produtos rurais aos agricultores e pecuaristas, certo? Representantes da indústria, como os fabricantes de agrotóxicos e maquinários, e agentes responsáveis pelo comércio, né? No caso, no comércio e transporte e distribuição dos produtos agropecuários, como o supermercado e os frigoríficos. Em decorrência da complexa cadeia que envolve o agronegócio, voltando aqui, desculpa, é imprescindível o aprimoramento constante das técnicas e tecnologia utilizada nesse processo. Então, é muito importante, né, a gente saber que o agronegócio, né, ele aprimora cada vez mais esse processo de expansão,
das lavouras, de expansão da mercadoria e de concentração do produto interno bruto do nosso país, o processo econômico do nosso país. Então vamos ver aqui, né? Eu coloquei para vocês aqui, só para vocês terem a concepção do que é uma agropecuária familiar e do que é uma agropecuária comercial. Então vamos lá. A agropecuária familiar, ela é praticada principalmente pelo agricultor e todos os seus familiares. Ela é praticada em minifúndios. Minifúndios são pequenas propriedades. Então, dono da terra, pequenas propriedades, minifúndios. A agropecuária familiar também, esses agricultores praticam a policultura, que a policultura é o cultivo de vários produtos, né, vários tipos de alimentos. E algumas vezes é pouco capitalizada e com falta de recursos e assistência técnica, né? Geralmente eles utilizam ensinamentos que vão passando de pai para filho. Então, aquele manejo que eles têm diariamente naquela terra onde eles vivem e eles tiram tudo que eles precisam. Eles praticam essa agricultura familiar aqui para o seu sustento e também eles têm a finalidade também de vender no mercado interno. Então, é uma mercadoria que fica na sua região, na sua cidade, é vendida em feiras livres, é uma mercadoria, são produtos em pequena quantidade. Então aqui eu coloquei, né, a casa de um agricultor, então a casa mais simples, pequena propriedade, que é chamada de minifúndios, é praticada a policultura, então aqui estão o agricultor e a sua família praticando toda essa atividade que nós chamamos de policultura. Vamos ver agora a agropecuária comercial. É ao contrário da familiar. A comercial, ela já é praticada por grandes empresas, por meio de contratação de funcionários, ocupa latifúndios, propriedades de grande extensão, grandes fazendas, pratica monocultura, que é a prática de um único produto dentro daquela propriedade, em grande quantidade. Em geral, é bastante capitalizada e a produção tem o destino de exportar. Então, se produz muito, consequentemente, essa produção vai ser exportada. O uso intensivo de tecnologia e insumos agrícolas é maior também. Perceberam que a agropecuária familiar é o oposto da agropecuária comercial? Aí eu coloquei aqui duas imagens para vocês, tá vendo? Grandes propriedades, monocultura, o cultivo de um único produto, mecanização, tá vendo? Então aqui quem tem essas propriedades são pessoas capitalizadas. Produção familiar. A agricultura familiar é fundamental para garantir o abastecimento de alimentos da população brasileira. Além disso, ela contribui para que se tenha uma dieta mais balanceada, porque nessa produção familiar aqui, o que é que se vê? Eles produzem muita frutas, legumes e verduras. É a produção que eles fazem em grande quantidade para o consumo da sua família e para o consumo de pessoas a nível interno. Para demonstrar a importância da produção familiar, os dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, no caso a Embrapa, apontam que atualmente aproximadamente 38% de tudo que se produz no setor agropecuário é proveniente da agricultura familiar. Então, a gente ainda tem um número muito alto de produção aqui internamente, viu, gente? Porque essa produção familiar não é a nível de exportação, só a nível interno. Aspectos positivos da agricultura familiar. Então, vamos lá? Faz-se uso sustentável dos recursos naturais, diminuindo os danos do ambiente. Então, as pessoas não utilizam agrotóxicos, se utilizar é para matar alguma praga, né? Algum fertilizante, usa em pequena quantidade, sem danificar o meio ambiente e nem a produção. Então,
Tem também como aspecto positivo o número total de estabelecimentos rurais. A agricultura familiar emprega quase 3 vezes mais trabalhadores do que a agricultura comercial, porque na comercial a gente vê que tem todo o processo da mecanização. E por meio da agricultura familiar pode-se preservar as tradições e os costumes locais. Então é um trabalho onde eles praticam tudo o que ele precisa para o seu consumo, onde eles vendem para poder ter uma renda também internamente e acaba preservando o ambiente e as tradições e os costumes locais, passando geralmente os ensinamentos de pai para filho. Produtos agropecuários de destaque no Brasil. Então, quais são esses produtos que têm destaque aqui no Brasil? A soja, o café, a cana-de-açúcar, que é da cana, que é utilizado derivados como o açúcar, como o etanol. A laranja, carnes, no caso a bovina e a carne de frango. Lembrando que o Brasil é atualmente o maior exportador de carne bovina do mundo, né? Então, temos grãos, temos a cana, a laranja, mas o Brasil atualmente ocupa uma posição de destaque de carne bovina no mundo, né? Quanto aos consumidores que mais compram do Brasil, são quem? A China e os Estados Unidos. São os principais países que compram os produtos agropecuários brasileiros. Reforma agrária. E o que é a reforma agrária? Vocês fizeram um trabalho, né? Eu corrigi, mandaram o trabalho para mim. Eu estou percebendo que quase todos vocês fizeram, então vocês já têm noção do que a gente está falando aqui, certo? Vocês fizeram a pesquisa foi bem elaborada por vocês, então vamos só lembrar aqui um pouco do que é a reforma agrária. Reforma agrária, né? De acordo com a legislação brasileira, a reforma agrária é um conjunto de medidas para promover a redistribuição das terras rurais. Então, é necessário que, além do acesso à terra, os agricultores tenham acesso à infraestrutura, como energia elétrica, água, estrada, entre outros, né? E também crédito rural e assistência técnica para que tenha condições de inserir seus produtos no mercado a preços competitivos e consigam se manter no campo. Então, foi tudo através dessa legislação que grandes propriedades rurais que não cumprem sua função social podem sofrer desapropriação para os fins de reforma agrária. Nesse caso, os proprietários das terras são pagos pela desapropriação, ou seja, tem a terra não é produzida, aí o governo vai desapropria, né, pagando, claro, para o dono da terra e beneficiando pessoas para produzir. A partir da segunda metade da década de 1990, os governos vêm realizando assentamentos das famílias sem terra. Lembra que eu também passei para vocês a pesquisa sobre o movimento sem terra, que foi um movimento onde muitos trabalhadores reivindicaram por terras para poder fazer toda a produção para o seu consumo. Então, foi a partir da segunda metade dessa década aqui, de 1990, que o governo realizou esse assentamento das famílias sem terra. Os assentamentos são lotes de terras instalados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, né, que é um órgão importantíssimo para que isso aconteça, onde os trabalhadores rurais e suas famílias que faziam parte do grupo do Sem Terra passaram a morar e a produzir. Então, eles queriam a terra para ter um lugar de amparo, né, uma moradia, fazer a sua moradia e, consequentemente, produzir para poderes consumir. Eles também recebem créditos para o pagamento da terra e compra de insumos, assistências técnicas para a produção e realização de obras em infraestrutura, como melhoria de estrada, construção de casas, entre outros, certo? Precisa também de alguns instrumentos de trabalho para poder facilitar toda a produção deles.
Então aqui eu coloquei a imagem também, onde diz assim, terra para produzir comida, não ao deserto verde, porque muitas vezes existia a propriedade, grandes propriedades, sem ter nenhuma plantação, sem ter nenhum serviço, sem ter nenhuma produção daquilo. E aí, com o beneficiamento que o governo fez para essas pessoas que queriam produzir, né, que fazia parte do movimento Sem Terra, eles começaram a produzir nesses espaços e tirar todo o seu sustento. Atividade do campo e questão ambiental. Então, as atividades econômicas, apesar de gerarem riqueza para o nosso país, causam também impacto ao meio ambiente. E isso vale para a agricultura e para a pecuária. Vegetações são desmatadas para dar lugar às plantações e ao pasto. É o que mais acontece. Então, se estão sendo desmatadas para dar lugar à plantação e ao pasto, então todo esse espaço tem o quê? Alterações no solo, na água, no ar. Então vai ter alteração nesse meio natural. Então, muitos impactos aumentaram com essa ampliação dessa área agropecuária. Que impactos foram esses, né? Degradação do meio ambiente, erosão, contaminação, por um excesso de agrotóxico utilizado nessas terras. Então, com isso, né, o agropecuarista teve que desenvolver técnicas de irrigação, conservação do solo, correção química e controle de qualidade que busca melhorar a produtividade agrícola. Então, eles tentam, né, eles buscam mecanismo para poder controlar todos esses impactos, mas mesmo assim sabemos que existem muitos impactos em decorrência da grande quantidade de produtos que são desenvolvidos nesse espaço rural. Temos também aqui como tema, né, como subtema, fronteiras agrícolas e unidade de conservação. Então, na década de 1970, os projetos para a ocupação e desenvolvimento do interior do país abriram novas áreas de produção, causando a expansão da fronteira agropecuarista. No decorrer das 4 últimas décadas, a fronteira agrícola vem se expandindo principalmente pelo uso intensivo de tecnologia. Então, a tecnologia avança e as fronteiras agropecuárias também avançam desenvolvem mais ainda. Então, atualmente, ela já incorporou áreas do Cerrado e da Amazônia. Então, diante do quadro de devastação observado nas diferentes paisagens naturais brasileiras, a criação de espaços protegidos, conhecido como unidade de conservação, é considerada uma das principais formas de combater a degradação ambiental, que foi também, na pesquisa que vocês fizeram também, vem falando das unidades de conservação, que nós temos aí. A unidade de conservação, ela é organizada em 2 grupos, o grupo da unidade de proteção integral e o grupo das unidades de uso sustentável. Ou seja, a unidade de proteção integral são as áreas que necessitam de maior atenção. Por que necessita de maior atenção? Porque tem interferências humanas. Nessas unidades aqui de proteção integral, as pessoas utilizam esse espaço aqui para fins educacionais, para fins científicos e recreativos, né? Então, considerando a utilização indireta dos recursos naturais. Então, essa unidade de proteção integral é uma área que necessita de maior atenção. Já a unidade de uso sustentável são áreas onde a maior influência do ser humano é permitida. Por quê? Porque existe a área e a gente que precisa daquilo que está naquela área, a gente pode retirar o que a gente precisa sem danificar, certo? Então, o objetivo dessa unidade sustentável é conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Existe. E aí a pessoa retira só dali, só o que precisa para o seu consumo, sem danificar aquele espaço.
E nós temos aqui, por último, o extrativismo, né? O extrativismo também faz parte de todo esse processo do primeiro setor da economia, que está junto com a agropecuária, a agricultura e a pecuária. Esse extrativismo aqui, ele é desenvolvido, ele é dividido em extrativismo vegetal, extrativismo animal e extrativismo mineral. Certo? Aí eu coloquei aqui 3 imagens que tem o extrativismo vegetal, que é a retirada da madeira, aí é onde acontece todo o processo de desmatamento. Temos aqui o extrativismo animal, no caso aqui a pesca, né? Tá extraindo aqui. Nem só a pesca faz parte desse setor de extrativismo animal, temos também o jacaré, temos também a onça, animais que muitos deles já estão em extinção. E temos também aqui o extrativismo mineral, onde é retirado toda a parte do minério do subsolo. Então, no ano 2000 foram regulamentadas reservas extrativistas, RESEX, como resultado da luta de seringueiros da Amazônia. Elas são áreas limitadas. Então, o objetivo é promover o sustento das comunidades extrativistas, respeitar os modelos de vida tradicionais e proteger a floresta nativa, certo? Então, olha só, todo esse material de vocês, aqui, elaborado por mim, ele está no capítulo 3, é o material que vai cair também na prova de vocês, que vai ser a semana que vem. Ainda vamos divulgar a data, o calendário de provas para vocês. Depois a prova vai informar vocês aonde vai estar a prova de geografia e vocês estudarem. Qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição, pode me procurar, certo? Espero que eu tenha contribuído dessa forma, aqui gravando essas aulas para vocês. Um beijo para todos. Tchau!